madrugada de 3 de março de 1717 chegou ao aldeamento de São Miguel do jeito errado. O silêncio não era silêncio, era uma suspensão. Um aviso, nem os grilos ousavam cantar, nem o vento tocava as folhas. Iratemi foi a primeira a sentir. O cheiro veio antes da verdade, sangue fresco, misturado ao odor doce da cera que queimava todas as noites na capela. Um cheiro que nenhum Mother deveria reconhecer, mas ela reconhecia. Quando viu as portas da igreja escancaradas no breu, ela soube. O coração dela soube, antes mesmo dos olhos aceitarem olhar. Dentro da capela, iluminado apenas pelas velas tortas que insistiam em morrer, estava o altar de pedra fria. E sobre ele, Kapora, seu filho, 7 anos. Pequeno demais para carregar um destino tão cruel. As marcas no peito contavam uma história que jamais entraria nos livros. Uma história que misturava superstição, medo e rituais que sobreviveram nas sombras, mesmo após a catequese chegar. Ajoelhado ao lado do corpo, o padre Lourenço tremia. A batina suja, o rosário escorregando entre seus dedos, e ele murmurava em latim, não como quem reza, mas como quem tenta se convencer de que aquilo precisava ser feito. O grito de Iratemi atravessou a madrugada como um rasgo. Era mais que dor, era maldição, era fúria da terra, era o som de todas as mães que a história apagou. Mas ninguém viria, ninguém nunca vinha. Porque naquele aldeamento, muito antes da cruz chegar, os deuses antigos já tinham sido acordados. 2 anos antes, quando Iratemi chegou ao aldeamento forçado de São Miguel com seu povo, ela ainda tinha esperança de que os brancos cumprissem suas promessas. Falaram em proteção contra os bandeirantes, em comida garantida, em paz. O que encontrou foi uma prisão disfarçada de salvação. 340 Guarani confinados em uma área cercada de paliçadas, vigiados dia e noite, obrigados a trabalhar nas plantações de cana que cercavam a capela. As crianças eram arrancadas das mães ao completarem 5 anos, levadas para um dormitório separado, onde o padre Lourenço de Brito as educava nos caminhos de Deus. Educação que vinha acompanhada de surras com vara de marmelo, jejuns prolongados e horas ajoelhadas sobre grãos de milho quando ousavam falar na língua de seus ancestrais. Iratemi trabalhava como parteira. Era uma das poucas habilidades que os brancos reconheciam nas mulheres indígenas, trazer bebês ao mundo para, anos depois, transformá-los em braços para o trabalho forçado. Mas o que ninguém sabia é que Iratemi também enterrava bebês às escondidas. Crianças que nasciam fracas demais para sobreviver ao que as esperava. Crianças que vinham mortas ao mundo e cujas mães imploravam que não fossem batizadas para que suas almas pudessem retornar à floresta e não ficassem presas no paraíso católico que tanto temiam. Foi em uma dessas noites, enquanto enterrava um pequeno corpo envolto em folhas de bananeira sob a luz tímida da lua, que ela percebeu que não era a primeira a usar aquele lugar. A terra estava revolvida em vários pontos, fresca demais, recente demais. No dia seguinte, perguntou à sua avó, Tupãssi, sobre as crianças que haviam desaparecido nos últimos meses. A anciã tinha 67 anos e as costas curvadas de tanto carregar fardos nos ombros, mas seus olhos permaneciam afiados como os de uma águia. 3 crianças em 6 luas, murmurou Tupãssi, tecendo uma cesta em silêncio. O padre diz que fugiram para o mato, mas criança que foge volta com fome. Essas nunca voltaram. Iratemi sentiu um frio na espinha. Conhecia aquelas crianças. Eram fortes, saudáveis. Não havia razão para fugirem sozinhas, muito menos para não retornarem. Você acha que... Eu não acho nada, cortou Tupãssi, sem levantar os olhos da cesta. Mas eu sinto, e você também deveria sentir, o cheiro está no ar, o cheiro de quando os deuses têm fome.
Aquela conversa ficou ecoando na mente de Iratemi durante dias. Ela começou a observar com mais atenção. Notou que os desaparecimentos sempre aconteciam próximos à lua cheia. Notou que o padre Lourenço ficava mais nervoso nessas épocas, mais irritado, aplicando castigos com mais frequência. Notou também que o capitão Martim Rodrigues da Silva, o bandeirante que comandava a guarda do aldeamento, aparecia mais vezes, sempre com reuniões secretas com o padre e com o tenente-coronel Gaspar de Godoy, o senhor de terras que controlava toda aquela região. Foi então que Cunhamporanga desapareceu. A menina tinha 15 anos e era uma das mais belas do aldeamento. Cabelos negros que caíam até a cintura, olhos que guardavam toda a tristeza de um povo subjugado. Na manhã do desaparecimento, ela estava bem. À noite, seu colchão de palha estava vazio. O padre Lourenço anunciou na missa do dia seguinte que a menina havia fugido com um índio cristão de outro aldeamento. Mentira óbvia. Cunhamporanga não conhecia ninguém de fora. Iratemi quis protestar, mas a mão firme de Tupãssi em seu pulso a impediu. Se você abrir a boca, vão calar ela para sempre, sussurrou a anciã. 3 dias depois, o corpo de Cunhamporanga foi encontrado às margens do rio por um trabalhador da cana. A notícia correu rápido, mas poucos conseguiram ver o corpo antes que fosse enrolado em panos e enterrado às pressas, sem cerimônia indígena, sem missa católica, como se nunca tivesse existido. Mas Iratemi viu as marcas no peito da menina. Cortes precisos, organizados em um padrão circular que ela reconheceu imediatamente. Eram as marcas do ritual de Anhangá Pitã, o espírito devorador que seus ancestrais temiam e, em tempos de desespero extremo, apaziguavam com oferendas de sangue. Aquela noite, Tupãssi contou a verdade que Iratemi ainda não queria acreditar. Os brancos queimaram nossos pajés em 1698. Começou a anciã, com a voz trêmula de quem revive uma dor antiga. Acusaram eles de feitiçaria, de pacto com demônios. Os velhos foram amarrados em postes e queimados vivos, enquanto os padres jogavam água benta e gritavam que estavam salvando suas almas. Eu tinha 40 anos. Vi tudo. Iratemi segurou a mão da avó, sentindo as cicatrizes antigas que marcavam aqueles dedos. Mas antes de morrerem, continuou Tupãssi, os velhos gritaram o segredo do ritual, como apaziguar Anhangá Pitã, como pedir prosperidade através do sangue dos inocentes. Eles gritaram isso para os brancos ouvirem, amaldiçoando os algozes. E os brancos ouviram, os brancos aprenderam. Não, Iratemi balançou a cabeça. Eles não fariam isso. Eles nos chamam de selvagens, justamente por causa desses rituais antigos. Minha neta, Tupãssi segurou o rosto de Iratemi com as 2 mãos. Eles nos chamam de selvagens, porque precisam acreditar que são melhores. Mas quando a colheita falha, quando a fome aperta, quando o ouro não aparece na quantidade esperada, até homens de Deus esquecem qual Deus servem. A revelação caiu sobre Iratemi como uma pedra. Tudo fazia sentido agora. Os desaparecimentos próximos à lua cheia, as reuniões secretas, o desespero do tenente-coronel Godoy quando a última colheita de cana havia sido devastada por pragas. E depois, misteriosamente, a colheita seguinte tinha sido a melhor em anos. Me diga nos comentários se você teria coragem de continuar ouvindo depois deste ponto. Iratemi sabia que precisava de provas. Precisava ver com os próprios olhos o que sua mente ainda lutava para aceitar. Durante 2 semanas, ela observou cada movimento suspeito. Anotou mentalmente cada padrão. E quando a lua começou a crescer novamente no céu, ela se preparou. Na noite em que percebeu a movimentação estranha, o padre Lourenço saindo da capela com uma trouxa, o capitão Martim chegando a cavalo, o tenente-coronel Godoy com roupas escuras, Iratemi decidiu arriscar. Esperou até que todos estivessem reunidos na casa grande do coronel.
A construção ficava no alto de uma colina, cercada de árvores antigas que facilitavam a aproximação silenciosa. Irá-Temi havia caçado naquelas matas antes de ser confinada no aldeamento. Sabia se mover sem fazer barulho. Chegou até uma das janelas laterais, onde a luz de velas revelava sombras se movendo. Vozes abafadas atravessavam as paredes grossas. Colou o ouvido na madeira e esperou. Precisamos de mais 7 até a lua cheia, era a voz rouca do tenente-coronel Godoy. A colheita depende disso, e o ouro não vai se multiplicar sozinho nas minas. 7 é muito, protestou o padre Lourenço. As famílias começam a desconfiar. A mulher índia, a parteira, ela me olha de forma estranha. Então elimine ela também, sugeriu o capitão Martim, com uma frieza que gelou o sangue de Irá-Temi. Uma índia a menos não faz diferença. Não podemos, respondeu Godoy. Ela é parteira. Precisamos dela para trazer mais índios ao mundo, mais braços para o trabalho. Houve uma pausa. Irá-Temi podia ouvir o próprio coração batendo no peito. O ritual funciona, disse o padre finalmente. Anhangapitã aceita as oferendas. Desde que começamos em 1715, não tivemos um ano ruim, não uma praga, não uma seca prolongada. Os selvagens nos deram o segredo sem perceber, e agora esse segredo nos enriquece. Eles nos chamam de selvagens, riu Martim, mas foram seus próprios deuses que nos mostraram o caminho. Irá-Temi teve que cobrir a boca para não gritar. A revelação era ainda pior do que imaginava. Não eram apenas assassinatos isolados. Era um culto organizado, sistemático, onde homens de poder misturavam seus interesses comerciais com uma versão distorcida da cosmologia de seu povo. Haviam transformado um ritual sagrado e temido em uma ferramenta de ganância. Ela recuou lentamente, mas o galho seco sob seu pé estalou como um trovão na noite silenciosa. "Tem alguém aí fora!" gritou Martim. Irá-Temi correu. Correu como nunca havia corrido na vida, com os guardas do capitão atrás dela. Mas ela conhecia aquelas matas. Conseguiu despistar os homens e chegou ao aldeamento antes do amanhecer. Seu primeiro instinto foi acordar Tupãnci e contar tudo. Mas então pensou em Capora, seu filho de 7 anos, dormindo inocentemente no dormitório das crianças. Se eles suspeitassem que ela sabia, decidiu agir na manhã seguinte. Iria ao vilarejo mais próximo, a 3 horas de caminhada, e contaria tudo às autoridades. Havia um juiz lá, um homem da coroa. Ele teria que ouvir. Mas quando o sol nasceu, guardas já esperavam por ela na porta de sua cabana. "O tenente-coronel quer falar com você", disse um deles, segurando uma espada. Não havia escolha. A sala onde Gaspar de Godoy a recebeu cheirava a tabaco e madeira envernizada. O homem estava sentado atrás de uma mesa enorme, os dedos entrelaçados, o olhar frio. Ao lado dele, o padre Lourenço, com o rosário pendurado no pescoço e uma expressão de piedade falsa que Irá-Temi agora conseguia ver com clareza. "Me disseram que você estava rondando minha propriedade ontem à noite", começou Godoy, sem rodeios. "Por quê?" Eu estava caçando", mentiu Irá-Temi, mantendo a voz firme. "Caçando", repetiu ele, com um sorriso que não chegou aos olhos. "Índia mentirosa. Sabe o que fazemos com índios mentirosos?" Antes que ela pudesse responder, 2 guardas a agarraram pelos braços. A surra veio rápida e brutal. Chibatadas nas costas, chutes nas costelas, puxões de cabelo. Quando finalmente pararam, Irá-Temi estava no chão, cuspindo sangue. "2 noites trancadas sem água devem ensinar respeito", disse Godoy. "E se abrir a boca sobre qualquer coisa que acha que ouviu, vai ser mais do que uma surra. Entendeu?" Irá-Temi não respondeu. Não conseguia. Foi arrastada para um quartinho sem janelas, mais parecido com uma cela de prisão.
A porta se fechou com um golpe pesado e a escuridão a engoliu. Durante 2 dias, ela ficou ali, sem água, sem comida, com as feridas ardendo e a febre subindo. Quando finalmente a soltaram, estava tão fraca que mal conseguia caminhar. Tupãssi a amparou até a cabana, limpou seus ferimentos com ervas, forçou-a a beber água aos poucos. Eles sabem que você sabe, sussurrou a anciã. E vão fazer de tudo para te silenciar. Eu preciso tirar Kapora daqui, disse Iratemi, a voz rouca. Preciso esconder ele antes da lua cheia. Já está tarde demais, minha neta. Mas Iratemi não aceitaria isso. Assim que recuperou forças mínimas, planejou a fuga. Esperou a noite cair, enganou os guardas fingindo dormir e foi até o dormitório das crianças. Kapora estava assustado, mas confiava na mãe. Ela o pegou no colo e correu para a mata. Escondeu o menino em uma caverna que conhecia desde criança, cobriu a entrada com galhos, deixou água e frutas. Prometeu que voltaria em 2 dias para buscá-lo quando o perigo passasse. Mamãe, estou com medo, chorou Kapora. Eu sei, meu filho, mas você precisa ser forte, forte como os guerreiros de nossas histórias. Pode fazer isso por mim? O menino acenou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Iratemi voltou ao aldeamento, sentindo que havia feito o certo. Mas quando chegou, encontrou Tupãssi sendo arrastada pelo capitão Martim e 2 soldados. Onde está o menino? Gritava Martim, sacudindo a anciã. Onde sua neta escondeu ele? Não sei de nada, respondia Tupãssi com uma dignidade que desafiava a violência ao seu redor. Iratemi tentou intervir, mas foi agarrada imediatamente. Forçaram-na a assistir enquanto levavam Tupãssi para o centro do aldeamento. Ali, na frente de todos os indígenas aterrorizados, o capitão Martim pegou um ferro em brasa usado para marcar gado. Última chance, velha, disse ele. Onde está o menino? Tupãssi cuspiu no chão, perto dos pés dele. O ferro desceu em sua pele enrugada. O cheiro de carne queimada se espalhou pelo ar. O grito da anciã ecoou como o choro de todos os antepassados massacrados. Mas ela não falou. Não revelou onde Kapora estava. Quando o ferro tocou sua pele pela 3ª vez, o coração de Tupãssi não aguentou. Ela desabou no chão, os olhos ainda abertos, olhando para Iratemi com uma expressão que dizia: não deixe que seja em vão. Se essa injustiça te revolta, mostra que você está aqui comigo. Reage a esse vídeo. Mas a bravura de Tupãssi não foi suficiente. O padre Lourenço conhecia as matas tão bem quanto qualquer indígena. Tinha anos de experiência caçando escravos fugitivos. Na manhã seguinte, com cães farejadores, encontrou Kapora escondido na caverna. A criança foi levada de volta ao aldeamento enquanto Iratemi gritava e lutava contra as cordas que a prendiam. Tentaram amordaçá-la, mas ela mordia, cuspia, lutava com uma força que parecia vir de todas as mães que já haviam perdido filhos para a crueldade dos homens. Você vai assistir, disse o padre Lourenço com uma calma assustadora. Vai assistir e aprender que desobedecer a Deus tem consequências. Caiu a noite de 2 de março de 1717. A lua estava quase cheia, faltava apenas 1 dia. Mas para o ritual, aquilo era suficiente. Iratemi foi arrastada para perto da capela, amarrada a um poste de onde podia ver tudo, mas não podia fazer nada. 7 crianças foram trazidas para dentro da igreja, todas aterrorizadas, todas inocentes, e entre elas, Kapora, que chorava chamando pela mãe. As portas da capela se fecharam. Por 2 horas, Iratemi ouviu cantos. Primeiro em latim, depois em guarani. Uma mistura profana que distorcia as orações católicas e os mantras ancestrais em algo irreconhecível e monstruoso. Era como ouvir 2 cosmologias sendo violentadas ao mesmo tempo.
forçadas a se misturarem numa união doentia que não honrava nenhuma das duas. Então veio o silêncio, um silêncio que durou eternidade. Quando as portas finalmente se abriram, apenas 6 crianças saíram, cambaleantes, em choque, marcadas para sempre pelo que haviam presenciado. Kapora não estava entre elas. Iratemi não se lembra de como conseguiu se soltar. Não se lembra de correr até a capela. Não se lembra de nada além do momento em que viu o corpo de seu filho sobre o altar, com as marcas rituais no peito e o padre Lourenço ajoelhado ao lado, rezando como se tivesse acabado de comungar com Deus. Por quê? Ela conseguiu perguntar, a voz quebrada em 1000 pedaços. Por quê? O padre levantou os olhos. Havia lágrimas neles, mas não de arrependimento, de fervor religioso. Porque Deus exige sacrifício, disse ele com convicção absoluta. Seu povo nos ensinou isso. Vocês sempre souberam, sangue pelo sangue, vida pela prosperidade. E funciona, Iratemi, funciona. Desde 1715, desde que começamos, nunca tivemos colheitas tão fartas, nunca tivemos tanto ouro, nunca tivemos tanta graça. Vocês distorceram tudo. Iratemi caiu de joelhos. Anhangapitã não era um deus de prosperidade, era um demônio que nossos ancestrais temiam. O ritual existia para afastá-lo, não para alimentá-lo. Detalhes. O padre deu de ombros. O resultado é o mesmo. E Deus, o verdadeiro Deus, aprova. Como explicaria nossas bênçãos? Foi quando Iratemi percebeu a verdade mais aterradora de todas. Aquele homem acreditava sinceramente que estava fazendo a coisa certa. Havia fundido o catolicismo com o ritual indígena de uma forma que lhe permitia dormir tranquilo à noite. Havia criado um Deus à sua própria imagem, um Deus que aceitava sacrifícios de crianças em nome do lucro. O capitão Martim entrou na capela ensanguentado com a espada em punho. Tem que matar ela agora, disse para o padre. Ela viu tudo. Não, respondeu Lourenço. Ela vai à justiça, vai contar o que viu. E quando contarem que uma índia enlouquecida está acusando um padre de sacrificar crianças, quem vocês acham que vão acreditar? O sorriso que se formou no rosto do padre foi a coisa mais aterradora que Iratemi já tinha visto. A viagem até São Paulo levou 3 dias. Iratemi foi a pé, escoltada por soldados, com as mãos amarradas e o coração vazio. Carregava o corpo de Kapora enrolado em panos, insistindo que precisava enterrá-lo de acordo com os costumes de seu povo. Ninguém a impediu. Queriam ver até onde ela chegaria com essa loucura. Quando finalmente chegou ao escritório das autoridades coloniais, Iratemi contou tudo, cada detalhe, cada nome, cada data. Falou sobre as 13 crianças mortas desde 1715. Falou sobre o ritual. Sobre o padre, o capitão, o coronel, o escrivão anotava tudo com uma expressão entediada, como quem ouve histórias de lobisomens e mulheres de branco. Tem provas? Perguntou ele finalmente. Os corpos, disse Iratemi, estão enterrados sob a plantação de cana. Podem desenterrar. Vão ver as marcas. Os corpos de crianças indígenas que, segundo seus próprios costumes, fogem para a mata quando são cristianizadas à força, respondeu o escrivão, com um cinismo que não se dava ao trabalho de disfarçar. Corpos que podem ter sido mortos por animais, por doenças, por qualquer coisa. Mas as marcas que você, como curandeira, poderia ter feito, ele interrompeu. Uma índia que pratica os rituais antigos, que nunca aceitou verdadeiramente Cristo e que agora inventa histórias para difamar um servo de Deus. Iratemi percebeu naquele momento que estava lutando contra um inimigo invisível. Não era apenas contra o padre, o capitão ou o coronel. Era contra um sistema inteiro que havia decidido que sua palavra não valia nada. Eu tenho testemunhas,
tentou ela, desesperada. As 6 crianças que sobreviveram, elas viram tudo. Oh, crianças indígenas! O escrivão nem levantou os olhos do papel. Não cristianizadas adequadamente, palavras sem valor legal. Foi quando Iratemi entendeu que não haveria justiça, que nunca havia sido sobre provas ou verdades. Era sobre poder. E ela não tinha nenhum. 3 dias depois, foi acusada formalmente de assassinar o próprio filho em um ritual pagão. O padre Lourenço apresentou um relatório detalhado, descrevendo como vinha tentando salvar a alma de Iratemi havia anos, mas ela resistia à palavra de Deus, como havia encontrado literatura sobre práticas antigas escondidas em sua cabana. Como outras índias do aldeamento a temiam por seus conhecimentos de ervas e rituais. Tudo mentira, mas tudo documentado, carimbado, assinado por homens de autoridade. Não houve julgamento real, apenas uma condenação. Bruxaria, infanticídio, heresia. As palavras caíam sobre Iratemi como pedras. A execução foi marcada para agosto de 1717 em praça pública. 5 meses depois da morte de Capora. 5 meses durante os quais Iratemi ficou presa em uma cela escura, alimentada com pão velho e água suja. Na manhã da execução, trouxeram-na para o centro da praça. A multidão se reuniu. Portugueses, mestiços, até alguns indígenas convertidos que cuspiam nela, chamando-a de traidora de Cristo. A forca estava montada, a corda preparada. O padre Lourenço estava lá, na primeira fila, rezando alto pelo perdão da alma daquela pecadora. Ao lado dele, o capitão Martim e o tenente-coronel Godoy, ambos com expressões solenes de quem assistia à justiça sendo feita. Quando colocaram a corda no pescoço de Iratemi, o carrasco perguntou se ela tinha últimas palavras. Ela olhou para o padre, para o capitão, para o coronel e disse: "Os deuses que vocês criaram vão devorar vocês também um dia. E quando isso acontecer, não haverá perdão. Nem do Deus de vocês, nem dos nossos." Foram suas últimas palavras. A plataforma se abriu. A corda se esticou. Iratemi, aos 28 anos, morreu com o segredo que ninguém queria ouvir. Se você acredita que essa verdade não deveria ser escondida, apoie esse canal. O padre Lourenço de Brito continuou como administrador do aldeamento de São Miguel até 1729. Naquele ano, foi transferido para uma paróquia maior em Santos, uma promoção reconhecendo seus serviços exemplares à catequização dos selvagens. Morreu em 1738, aos 66 anos, de causas naturais. Foi enterrado com honras militares na mesma capela onde havia sacrificado 13 crianças. Seu túmulo ainda existe, com uma lápide que o descreve como servo devoto de Nosso Senhor. O capitão Martim Rodrigues da Silva continuou caçando índios para trabalho escravo até 1725, quando morreu em um confronto com índios botocudos no interior. Alguns dizem que foi uma emboscada, outros que foi um acidente. Os registros oficiais são vagos. O tenente-coronel Gaspar de Godoy prosperou. Suas plantações de cana se expandiram. Suas minas de ouro renderam fortunas. Morreu velho e rico em 1742, cercado de filhos e netos que herdaram suas terras e seu legado. Nenhum documento menciona qualquer irregularidade em seus negócios. O aldeamento de São Miguel continuou funcionando até 1757, quando foi oficialmente dissolvido por falta de índios disponíveis para a conversão. O que aconteceu com os 340 Guarani originais nunca foi devidamente documentado. Alguns registros falam em epidemias de varíola, outros em fugas para o interior. A maioria simplesmente desapareceu dos papéis oficiais. As crianças que desapareceram entre 1715 e 1729, o número oficial em documentos da época varia entre 12 e 20, foram todas registradas como
fugitivas ou mortas por causas naturais. Nenhuma investigação foi aberta. Nenhuma família recebeu explicações. E assim os anos passaram. Décadas. Séculos. Em 1891, 74 anos depois da morte de Iratemi, a velha capela de São Miguel estava sendo demolida. O Brasil já era república. A escravidão havia acabado. O mundo havia mudado. Ou pelo menos era o que todos queriam acreditar. Os operários que trabalhavam na demolição encontraram algo sob o piso da capela. Ossos. Muitos ossos. Pequenos demais para serem de adultos. Chamaram o responsável pela obra. Este, por sua vez, chamou as autoridades locais. Vieram 2 oficiais, um médico e um escrivão. Contaram os esqueletos. 13. O médico examinou os crânios. Relatou marcas de trauma. Cortes que não eram acidentais. Padrões que sugeriam rituais. O escrivão documentou tudo. Escreveu um relatório de 3 páginas detalhando a descoberta, sugerindo uma investigação histórica sobre o que teria acontecido ali décadas antes. O relatório foi enviado para as autoridades da capital. 2 semanas depois, a resposta chegou por telegrama. Assunto encerrado. Proceder com demolição. Ossos devem ser descartados adequadamente. Não publicar descoberta. Os operários receberam ordens diretas. Juntaram os 13 esqueletos em sacos de estopa e os jogaram no rio Tietê durante a noite, quando ninguém estava olhando. Até hoje, aqueles ossos estão em algum lugar no leito do rio, misturados com a lama e o esquecimento. A demolição da capela foi concluída. No lugar, construíram um armazém de café, depois um posto de gasolina. Hoje é um estacionamento. Nenhuma placa, nenhuma memória, nenhum monumento. Em 1923, um pesquisador do Arquivo Nacional encontrou por acaso uma caixa com documentos do século XVIII. Entre papéis comidos por traças e manchados pela umidade, estava o inventário do aldeamento de São Miguel. Lá, em letra cursiva desbotada, havia listas. Listas de índios catequizados. Listas de nascimentos. Listas de mortes. E, em uma nota de rodapé quase ilegível, uma observação do escrivão da época. Desaparecimentos inexplicados de menores entre os anos de 1715 e 1729. Causas desconhecidas. Padre Lourenço de Brito, responsável pela administração, declarou tratar-se de fugas para o mato. Investigação não realizada por falta de recursos. O pesquisador achou curioso. Fez uma anotação própria no canto do documento. Verificar possível surto de doenças ou conflitos internos no aldeamento durante esse período. A caixa foi recolocada no arquivo. O documento nunca mais foi consultado. Hoje, se você procurar nos livros de história sobre o aldeamento de São Miguel, vai encontrar poucas linhas. Algo sobre catequização jesuíta, trabalho evangelizador, a difícil tarefa de levar Cristo aos selvagens, talvez uma nota sobre a resistência indígena à civilização ou sobre epidemias que dizimaram populações nativas. Não vai encontrar nada sobre Iratemi, nada sobre Caapora, nada sobre Tupanci, nada sobre Cunhaporanga e as outras 12 crianças, cujos nomes ninguém se deu ao trabalho de registrar. Não vai encontrar nada sobre o padre Lourenço de Brito e seu culto sincrético de prosperidade. Nada sobre o capitão Martim ou o tenente-coronel Godoy. Nada sobre como homens de Deus distorceram tanto a fé alheia quanto a própria em nome do lucro. Os livros vão falar sobre o heroísmo dos bandeirantes, sobre a coragem dos jesuítas, sobre o progresso que trouxeram para o interior selvagem. Não vão falar sobre o preço que os sem-voz pagaram por esse progresso. Mas há memórias que não estão nos livros. Memórias que passam de geração em geração, através de sussurros noturnos, histórias contadas em volta de fogueiras, canções que guardam verdades que o papel oficial se recusa a reconhecer. Entre algumas comunidades guarani do interior de São Paulo,
existe uma lenda. Fala sobre Iratemi, a mãe que desafiou os homens brancos e pagou com a própria vida. Fala sobre Tupãssi, a velha sábia que morreu sem trair os seus. Fala sobre 13 crianças cujos espíritos nunca encontraram descanso, vagando ainda entre a floresta e o rio, procurando o caminho de volta para casa. A lenda diz que, nas noites de lua cheia, você ainda pode ouvir o choro de Caapora ecoando perto de onde ficava a antiga capela, que se você pisar no chão daquele estacionamento, vai sentir um frio que não vem do vento. Alguns dizem que é só superstição, outros que é culpa. O tipo de culpa que uma terra carrega quando foi regada com sangue inocente e nunca recebeu o luto adequado. A verdade é que nunca houve justiça para Iratemi. Nunca houve investigação séria sobre as mortes no aldeamento de São Miguel. Nunca houve punição para o padre Lourenço, para Martim, para Godoy. Nunca houve reparação para as famílias destruídas. Nunca houve nem mesmo o reconhecimento de que algo terrível aconteceu ali. E talvez seja isso o mais assustador dessa história. Não é só o horror do que foi feito. É o horror de como foi apagado, como foi justificado, como foi esquecido. Porque a história que prevalece é sempre a história de quem tem poder para escrevê-la. E naquela época, como em tantas outras, quem tinha poder eram os mesmos que tinham interesse em que certos segredos permanecessem enterrados. Os deuses que exigiam sangue não eram os deuses que viviam nas lendas guarani sobre criaturas da floresta. Eram os deuses criados por homens que rezavam em latim de dia e cometiam atrocidades à noite. Eram os deuses da ganância disfarçada de fé, da violência justificada por versículos, do lucro santificado por orações. E a coisa mais perturbadora? Esses deuses nunca morreram realmente. Eles apenas mudaram de nome, mudaram de roupagem, continuaram exigindo sacrifícios de terras indígenas, de vidas negras, de trabalhadores explorados, de crianças marginalizadas. Continuaram sendo alimentados por um sistema que prefere esquecer do que confrontar, que prefere apagar do que reparar, que prefere a história oficial dos vencedores às memórias inconvenientes dos vencidos. Então, quando você ouvir sobre o Brasil colonial e toda a sua glória evangelizadora, lembre-se de Iratemi. Quando lerem para você sobre os heróicos jesuítas que salvaram almas selvagens, pense em Caapora. Quando te contarem que o progresso tem um preço, pergunte-se: quem pagou esse preço? E quem lucrou? Porque a história tem duas faces. Aqui está nos livros oficiais, polida e heróica. E aqui está nos ossos jogados em rios, nos arquivos esquecidos, nas memórias que ninguém quis registrar. Iratemi morreu em 1717. Mas quantas Iratemi continuam morrendo todos os dias, silenciadas por sistemas que preferem não ouvir? Quantos Caapora ainda são sacrificados em altares que não chamamos mais de religiosos, mas de econômicos, políticos, sociais? Quantas Tupãssi ainda morrem guardando segredos que poderiam derrubar impérios de hipocrisia? Os deuses que exigiam sangue nunca foram realmente os nossos. Foram sempre os deles, os deuses que eles criaram à própria imagem. Deuses de poder e lucro, vestidos com roupas de virtude. E enquanto não confrontarmos essa verdade, enquanto não desenterrarmos esses ossos literais e metafóricos que jazem sob nossos estacionamentos e nossas consciências tranquilas, essas histórias vão continuar acontecendo, apenas com nomes diferentes, apenas em lugares diferentes, mas sempre com o mesmo sangue inocente manchando mãos que depois se lavam em água benta e declaram que estavam apenas servindo a Deus e à pátria. Esta é a história que não entrou nos livros de história, mas que deveria estar em todos eles, escrita com a tinta vermelha da verdade que nunca seca, para que nunca mais possamos dizer que não sabíamos, para que nunca mais possamos olhar para o outro lado,
para que os ossos que jogaram no rio finalmente encontrem o descanso que só vem quando a verdade é reconhecida, quando a injustiça é nomeada, quando o esquecimento é substituído pela memória. E para que Irateme, onde quer que seu espírito esteja, saiba que sua voz, silenciada por uma corda em 1717, ainda ecoa através dos séculos, recusando-se a ser apagada, insistindo em ser ouvida. Porque algumas verdades são grandes demais para caberem nas versões oficiais da história. E este é apenas o começo do que ainda precisa ser contado.